Bom, com muita alegria, Shavuot a todos, um pouco de palavras de Torá para adoçar o coração de todos aqueles que com o caminhar levam essas mesmas palavras para outras pessoas, sendo um manancial como um rio com essa água que flui nas respectivas dimensões do conhecimento, tanto do judaísmo como da Kabbalah. A Parashá Beshalach, que começa com e envia o faraó ele vai até o povo também, ele acompanha toda a saída do Egito e ele acompanha, ele coloca e convoca os egípcios a irem atrás do homem Israel. Por isso que essa Parashá é chamada de Parashá Shirá, porque todos nós cantamos o que significa Ais Yashil Moshe Bnei Israel. E há aqueles, como eu disse no vídeo referente ao Sefer Tzirá, aqueles que dizem logo na primeira vigília, ou seja, no Netz. E essa Parashá tem alguns ensinamentos para cada um de nós. O importante é entendermos que teve muitos milagres, teve a abertura do Mar Vermelho, teve a abertura em 12 fragmentos, 12 caminhos para cada tribo. Tivemos muitos milagres. A parede das águas ficou de uma forma sólida e há quem diga, traz um midrash, que a Israel, os egípcios conseguiam ver os peixes de um lado ou de outro. E a grande questão disso são dois aspectos que eu faço questão de compartilhar com vocês. O primeiro se refere a Nachshon ben Aminadav. É óbvio que a Tefilá, ela move montanhas, ela consegue transformar e rasgar decretos. Isso não tenha dúvida. Entretanto, existe um momento da nossa vida que nós temos que colocar a ação. Por isso que no judaísmo a gente não mentaliza uma brachá, a gente verbaliza a brachá, ainda que se tenha kavaná em vários pontos, como por exemplo aqueles que colocam o Rabbeinu Tam. Mas, nesse mundo que estamos, que é o mundo judicial, o mundo da ação, nós temos que muitas das vezes colocar algo no dia a dia na ação. E é isso que ensina Nachshon ben Aminadav, quando ele entra no Mar dos Juncos, que é traduzido como Mar Vermelho, e ele mostra a importância de ter uma emuná de forma prática. Isso é a mesma emuná que faz com que as pessoas se preparem para fazer um concurso público, ou a mesma emuná que o médico ele enfrenta numa cirurgia de 10, 12 horas para buscar manter vivo uma pessoa e luta com todas as forças, por exemplo, com um transplante de coração ou outro qualquer órgão para poder manter a vida daquele paciente. Independente das reações ou causas, independente se elas são adversas ou não, o médico ele luta para manter o paciente da melhor forma possível, assim como o professor luta para poder passar aquele conhecimento, independente se os alunos estão aptos ou não. Às vezes o aluno demora, como diz em português, cair a ficha, entender que o professor lá, ele tem uma ação muito bonita. E isso nos conecta também com o Kibud Abaem, de uma toladá, uma variação do ato de honrar pai e mãe, que é honrar os nossos mestres. Por isso que e nós, como cerne de uma família, como o núcleo de cada família que possuímos, temos que incentivar os nossos sobrinhos, nossos primos, os nossos filhos, sempre a ter gratidão com tudo aquilo que acontece na vida e também cuidar e tratar bem os seus amigos, os seus professores, sermos exemplos referenciais para que isso se reflita também no dia dele e no Hinur, ou seja, na educação, no Heider, no Beit Sefer, na escola, aonde seja, na faculdade, que ele seja também uma luz naquele núcleo que ele está sendo inserido. E isso também nos traz algo muito bonito. Dentro dessa Parashá, Miriam Hanaviá, em um determinado momento, quando o povo consegue, por fim,
sair do Mar Vermelho e os egípcios são afogados, ela tira um pandeiro e começa a tocar e a dançar. E tem uma pergunta clássica dos nossos Meforashim, que são os exegetas, que tratam e lidam com um determinado tema. Da onde veio esse pandeiro e como é que a Miriam podia estar com esse pandeiro? E isso nos conecta também com um pequeno conto que traz que Hafetz Haim, o escritor de Shemirat HaLashon e Mishnah Berurah, ele sempre deixava perto da casa dele, perto da porta da casa dele, uma mala pronta. Em um certo dia, um dos alunos perguntou por quê. Ele também não tinha o costume de tomar nada alcoólico. Ele tomava, por exemplo, para sair de rová, saiu da obrigação, ele tomava suco de uva. E a grande questão que ele traz é que ele tinha que estar preparado, mais uma vez, para se os Kohanim tivessem que retornar para o templo. E se ele não fosse um dos Kohanim, pelo menos com o grau de conhecimento que ele tinha, ele poder instruir da melhor forma possível os Kohanim que iam assumir cada mesmérito e cada vigília. Miriam Hanaviá, ela sabia que isso ia acontecer, e ela não sabia quando, mas ela tinha uma fé tão grande que o Israel ia conseguir sair do Egito, que ela já tinha preparado para ela um pandeiro para tocar com alegria nesse momento. E é o que a gente tem que fazer, a gente tem que preparar a nossa mala ou o nosso pandeiro, a gente tem que preparar a nossa ação e ser como Nachshon ben Aminadav, conectando também com Moshe Rabbeinu, que é rezar, mas fazer. É isso que traz, parte da filosofia e parte do pensamento da Hassidut do Rav Kook, que ele traz em relação a Medianat Israel, que, claro, que a gente tem que fazer tefilá para o Borei Olam, mas é óbvio que também que a gente tem que continuar fazendo que como Israel continue sendo grande nas ciências, na medicina, nas artes, sendo grande como um todo, como fortalecendo o Estado, e é por isso que o Estado moderno de Israel, desde a sua reconstrução em 1948, hoje é uma potência em todos os aspectos, inclusive é a luz para as nações, como traz a própria Kabbalah, porque todos aqueles que colocam a ação com a Kavaná e a Tefilá, aquilo se transforma em uma mataná, um presente enviado pelo Borei Olam. Então, com o deserto de Ismaia, agora a gente vai se conectar com a Parashá Itro, que é a Parashá do Asara Bedibrot, do Matan Torá, e que essa Parashá tão especial, Parashá Beshalar, traga para cada um de nós essa importância de receber a cada dia. Existe um livro muito interessante aqui no Brasil, do Rabino Haim Davi Zukewar. É um rabino muito especial. Ele morou alguns anos em vários países. Ele é natural do Uruguai, mas ele se aprofundou em vários seminários rabínicos e várias yeshivot em Israel, onde hoje ele vive, né? Ele também é conferencista da Universidade de Bar Ilan, e ele traz no seu livro, eu vou compartilhar com vocês, né? Que são exatamente as 3 dimensões da Kabbalah, algo muito interessante que conecta com exatamente com essa Parashá. Cá estamos. Então, a grande pergunta que fazemos é como isso pode ser físico e real. A sabedoria da Kabbalah, agora estou lendo dentro do livro, dirige-se ao interior do homem, ao nosso desejo e vontade de receber a plenitude infinita, que a Kabbalah vem do verbo de lekubel, de receber. Todas as expressões de sabedoria da Kabbalah sobre o tempo real e o espaço não se referem ao espaço e o tempo, como nós entendemos na nossa realidade material e sensorial. Na linguagem da Kabbalah, os termos antes e depois significam causa e consequência, ou como traz a física, causa e efeito, sendo antes a causa e depois a consequência ou efeito. Os conceitos superior, elevação, refere-se à medida do refinamento e do desejo, enquanto, pelo contrário, os conceitos inferior ou declínio são medidas de densificação do mesmo. Então, isso significa que para cada um de nós, quando desejamos receber e buscarmos
em algum aspecto da nossa vida refinar, é possível, porque quem abre essa chave são cada um de nós, em cada reshuyot, em cada propriedade, que é uma propriedade pública para privada, da privada para pública, e ainda existe mais dois tipos de reshuyot, como Carmelita e Makom Ptur, como consta na série de Shabbat, logo na sua primeira página, Od Saot, na Gemara, como também em Masechet Eruvin. E o que é interessante, independente de qual seja o contexto, se é numa Carmelita ou uma Makom Ptur, ou que é, por exemplo, no momento que você coloca uma chave Yale, que é aquele tipo de chave específica, ela vira uma Makom Ptur dentro de uma porta, ou uma propriedade privada ou pública, independente de onde esteja o movimento de cada um de nós, devemos que estar conectados com o ato de sermos melhores e buscar fazer o bem sem olhar a quem. A fusão que temos que ter dos livros e a verdadeira vontade, aquilo que ativa a cada ser humano, Ben Adam, ele traz na vontade a força dos nossos Rachamim, e que não é o objetivo do estudo em si um meio somente para trazer isso de uma forma acadêmica. E sim, assim traz o Yehuda Leib Halevi Ashlag, o desejo real é doar